Vamos lá então. A gente vai contar um pouquinho sobre um case de uma inteligência artificial que a gente utilizou baseado nos princípios do Manage 3.0. Porém, para elucidar tudo isso, vou me apresentar um pouquinho, vou trazer um pouquinho da minha trajetória e o que nos motivou a estar fazendo esse trabalho que virou um case e hoje um produto. Ah, então, falando um pouquinho do Pascoal, Pascoal ele é cofundador da Plátanos, é uma software house que fica aqui na Grande Florianópolis. Sou hoje arquiteto de soluções da empresa, então todos os desenhos das soluções digitais sou eu que ajudo a estar construindo. Sou um entusiasta de práticas ágeis, então durante toda a minha trajetória, que não é pouco tempo, desde os meados dos anos 90, eu já venho atuando no mercado de tecnologia. Então, pude ter a vivência ali com diversas formas de atuar com desenvolvimento de software, com equipes, com gerações, e isso foi me dando algumas percepções, a qual eu fui buscando alguns aprendizados. Durante esse período da minha trajetória, eu acabei me especializando em algumas práticas de gestão, então, algumas práticas de gestão de projetos mais tradicionais, outras mais ágeis, mas o que eu gosto de sempre reforçar é que todas as certificações que eu tirei, eu nunca tirei a certificação para depois tentar implementar alguma coisa. Eu sempre busquei referências bibliográficas, estudar antes, implementar com o que eu havia aprendido em livros, e aí depois sim tirar uma certificação para ter uma chancela daquele aprendizado que eu tive implementando alguma dessas abordagens. Nos últimos anos, eu venho atuando. A Platanos ela passou por uma jornada de transformação também. Antes a gente era uma empresa de consultoria, então a gente ajudava empresas a transformar suas equipes, principalmente equipes de software. Porém, com o passar do tempo, a gente foi se transformando numa software house. E aí hoje eu busco principalmente desenvolver soluções digitais para os meus clientes através do desenvolvimento de pessoas. Então isso é o que me motiva muito e é o que a gente tenta implementar dentro da Platanos. Falando um pouquinho de como e quando eu descobri o Manage 3.0, então ele é como eu comentei para vocês, veio de uma jornada desse período que eu atuei nas equipes de software, eu percebia empresas que faziam um tipo de gestão, que organizavam suas equipes de um formato, que utilizavam algumas abordagens, e aí eu fui vendo que muitas empresas dessas que eu passava, elas gostariam de ter uma forma diferenciada de fazer sua gestão de projeto. Então, elas tentavam implementar alguma abordagem ágil, seja o Scrum, seja o Kanban, seja o Safe, enfim. Diversas empresas tinham a sua história e optaram por alguns desses modelos de gestão. E o que que eu fui percebendo? Que nem tudo o que elas faziam davam certo. E aí eu comecei a fazer algumas análises ali comecei a avaliar o porquê que isso não dava certo, e eu comecei a reparar que realmente, tipo, elas eram ferramentas robustas, eram processos que davam para ser aplicados no dia a dia, porém, se as pessoas não comprassem aquela ideia, né, tipo, tivesse só top-down e elas não enxergassem o porquê estavam fazendo aquilo, não funcionaria da melhor forma. Um ou outro acreditavam da forma como foi trazida, ou viam que aquilo era uma moda que deveriam estar entrando na onda também, acabavam seguindo aquele fluxo e ajudando a trazer aquelas abordagens novas para dentro da empresa. Porém, a cultura, como a gente sabe e como a Patrícia trouxe na palestra anterior, ela acaba comendo qualquer estratégia se aquilo não for algo rotineiro, algo que seja habitual no dia a dia. Então, isso acabava fazendo com que as implantações dessas abordagens não funcionassem. E aí, com aqueles estudos que eu vinha fazendo, com as certificações que eu ia tirando, eu ficava tipo assim, pô, mas por que que não funciona? Por que que está faltando isso? E aí, em meados de 2014, eu descobri uma abordagem que foi o Manage 3.0, que trazia uma forma de envolver as pessoas e fazer com que as pessoas fossem o ativo principal dos processos ali do trabalho. E aí eu vi que isso poderia ligar essas implementações. E aí foi onde eu descobri o Manage 3.0. Então, o que que basicamente é o Manage 3.0, né? Então, só para contar uma historinha, para caso nem acredito que a grande maioria possa conhecer, mas quem não conheceu, eu vou trazer de uma forma breve o que que é o Manage 3.0.
Então, como eu comentei, em meados de 2014 foi onde eu conheci. Porém, esse termo, cunhado pelo Jurgen Apelo, um holandês, ele foi cunhado ali em 2009, 2008, e aí ele criou um livro em 2010, que foi uma dessas bibliografias que eu acabei estudando para conhecer um pouquinho do que trazia essa abordagem, de como que a gente poderia trabalhar com essa filosofia no dia a dia das organizações. E aí comecei a consumir esses livros. Primeiramente, eu conheci o livro de 2010 e de 2012. E aí, posterior a isso, que eu já conhecia um pouco, surgiu o livro de 2016 ali, que eu também acabei estudando um pouquinho ele. Então, o que que o Manager 3.0, o Jurgen, traz? Ele traz basicamente que as organizações, o termo 3.0 não é tipo da revolução industrial ali, da indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, não tem nada a ver com isso. Ele traz para simplesmente para diferenciar os tipos de gestão que haviam nas organizações até então. Então, o Manager 3.0 ele traz muito sobre a questão de comando e controle daquele líder que é o cara detentor do conhecimento técnico e diz como tem que ser feito cada coisa, ele controla como e quando deve ser feito cada coisa da parte do trabalho, e principalmente ele tem o viés de as pessoas são substituíveis. Então ele trata as pessoas como se fosse uma máquina. Então, tipo, alguém não sabe fazer parte do trabalho, vai substituir, que automaticamente vai funcionar substituindo uma pessoa. Então, a título macro, vamos considerar a gestão 1.0 dessa forma. A gestão 2.0, ele trata que os líderes, eles entendem que as pessoas são os ativos mais importantes das organizações e ele faz de tudo para que essas pessoas tenham o seu trabalho feito da melhor forma. Então, se a pessoa está com alguma dificuldade de a cadeira é ruim, ele vai dar jeito de arrumar aquela cadeira. Se a pessoa está precisando de uma capacitação, ele vai dar jeito de capacitar essa pessoa. Porém, ainda numa camada que ele manda e os outros obedecem. E a gestão 3.0, que é esse termo cunhado pelo Jurgen, ele traz que as empresas elas são como uma grande comunidade, onde todo mundo é responsável pelo todo, tá? Então é como se a gente vivesse numa cidade, onde a gente tem pessoas com papéis específicos. Então, por exemplo, numa cidade a gente tem prefeitos e vereadores, onde eles são responsáveis por manter a harmonia daquela cidade. Então, tipo, recolher lixo, manter as leis para regir os limites que são aceitáveis para as pessoas conviverem. Assim como nas organizações a gente pode ter um ambiente dessa forma. Algumas pessoas com papéis para delimitar limites, por exemplo, delimitar coisas que são aceitáveis ou não aceitáveis, como o exemplo que a Patrícia deu ali no manifesto que foi criado, e as pessoas que convivem nesse ambiente, elas sabem os limites que elas têm e elas sabem a sua responsabilidade e seus papéis. Então, o Mendes 3.0 traz um pouquinho desse conceito. Além disso, ele trabalha sobre o aspecto de três visões. Ele tem esse bonequinho, que é um bonequinho não é tão bonitinho, né? É o Marte, que ele trabalha visões para ajudar as organizações a trabalhar com ferramentas que ele traz para ajudar no nosso dia a dia a criar aquele ambiente citado anteriormente. Então a gente tem a visão do empoderar times, a visão de alinhar restrições, a visão de desenvolver as competências das pessoas, a visão de crescer a estrutura, a visão de energizar as pessoas e, não menos importante, o de melhorar tudo. Então, mais uma vez citando a Patrícia na palestra que ela deu anteriormente, ela trouxe ali que à medida que elas iam mudando a cultura da organização, algumas coisas não iam funcionando da melhor forma, e aí iam sendo sinalizadas pelos colaboradores através de pesquisas para que elas pudessem fazer essas correções de rotas. Então, melhorar tudo na visão do Manager 3.0 seria nesse sentido. Uh, então, resumindo, para não me estender muito sobre a questão do Manage 3.0, ele não é mais um framework, ele não é como se fosse um framework do Scrum, do Safe ou do método do Kanban. Ele é uma forma de pensar, tá? Onde combina uma coleção de jogos, ferramentas e práticas em constante evolução, para ajudar qualquer profissional a gerenciar a organização. E nada mais é do que uma maneira de observar os sistemas de trabalho. E aí eu gosto de citar que a principal
principal tarefa do gerente é fazer cultivar, crescer e nutrir todo o sistema. Então, o gestor, o líder, ele tem um papel de como se fosse um grande é, jardineiro da organização. Então, esse cara ele vai estar que tá cuidando cada pessoa da organização, entendendo a sua individualidade para tratar ela de uma forma diferente do colega. Então, muitas vezes a pessoa chega com um problema que o outro colega não tem. Consequentemente, essa pessoa que está com problema, ela vai ter um desempenho abaixo do outro. E o líder, ele tem que estar muito atento a essas situações. Então, cuidar daquela pessoa como se fosse uma plantinha. Então, por isso o jardineiro. Ah, se eu estou num vaso onde eu tenho plantado ali uma hortinha com cebolinha, alface, uma beterraba, uma cenoura, enfim, alguns vegetais ali, eu vou ter que estar cuidando daquele sistema para que não deixe acontecer coisas que eu não quero. Então, por exemplo, se for nascer um mato naquele ambiente, eu, como responsável por aquele sistema que eu estou cuidando, eu vou arrancar aquele matinho para que aquele mato não mate a minha horta que eu plantei. Da mesma forma, nas organizações, os líderes têm que estar atentos aos problemas que estão acontecendo, remover para que aquele sistema de trabalho continue em harmonia e dentro das regras estipuladas. Então, eu gosto de trazer muito sobre essa questão que o Manage 3.0 transforma as pessoas dentro das organizações como grandes jardineiros para trabalhar dessa forma, de forma individual, cada colaborador que está ali. E aí, o que que eu enxergo? Opa, desculpa, acho que eu passei uma aqui. Um pouquinho sobre a jornada do Manage 3.0, a minha jornada, né? Então, como eu comentei, lá em 2014 eu conheci, fui estudar um pouquinho. No momento que eu aprendi um pouquinho, eu comecei a implementar em algumas empresas que eu estava trabalhando. Algumas empresas me contrataram para fazer consultorias de implantação dessa abordagem mais horizontal nas organizações. E aí eu acabei fazendo uma certificação. Então, existe certificação hoje para o Manager 3.0. Eu tirei uma certificação de facilitador. Depois eu comecei a formar pessoas, então até 2019 ou 2020 eu dava esse tipo de treinamento, facilitava treinamentos para pessoas conhecerem essa abordagem. Então eu devo ter formado aí mais de 1.000 pessoas durante esse período, bem mais de 1.000 pessoas. Depois disso, eu acabei conhecendo uma outra certificação, a qual você, comprovando que utiliza no seu dia a dia, você também tem uma certificação de praticante. E aí eu acabei virando consultor e ajudando outras organizações a trabalharem nesse formato também. É, e o que eu vi durante esse período, né? Então, nas empresas que eu passava, nas empresas que eu via que estavam com algum movimento nesse sentido, como que essas empresas usavam o Manage 3.0, e eu vi aí foi onde eu comecei a me frustrar um pouco, porque eu via muita infantilidade sendo aplicada nas organizações. Então, eu gosto de trazer até a questão, muitas pessoas querendo abraçar árvores, né? Se abraçando, em ambientes felizes, a gente quer ambientes felizes, mas a gente trabalha com adultos e espera que as pessoas tenham comportamentos de adultos. E a gente percebeu que nem todas as pessoas que recebiam essas capacitações, elas entendiam a forma e o poder que o Manage 3.0 poderia ter para as suas organizações. E aí começavam a implementar coisas que eram irrelevantes da abordagem rica que estava sendo introduzida naquelas organizações. Então eu comecei a ficar um pouco frustrado com isso e eu comecei, tipo assim, tá, mas o que que a gente pode fazer com o Manager 3.0 para que ele seja além dessas práticas de engajamento, de feedbacks, enfim, das ferramentas que ele trazia. E aí eu percebi que a gente poderia estar trazendo o Manage 3.0 como uma ferramenta que nos ajudasse a identificar problemas de saúde mental. Porque daí a gente já estava ali, período da pandemia, a gente começou a ver problemas sendo sinalizados durante esse período, e a gente entendia que o Manage 3.0 poderia ajudar as organizações a prever esse tipo de situação. E aí eu conversei com a Ana, a gente
dentro das ferramentas que existiam do Manage 3.0, a gente tentou levantar algumas que pudessem trabalhar dentro desses pilares, e aí a gente criou um experimento interno. E é esse experimento que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então, por isso que eu falei um pouquinho do Manage 3.0, para agora a Ana entrar no case em específico que a gente tem ali dessa jornada. Vou passar para a Ana, e depois, no final, a gente pode conversar um pouquinho mais. Oi, Pascoal, pode interromper o teu compartilhamento, eu vou compartilhar a minha aqui. Obrigada. Pessoal, tá vendo a tela? Sim. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vou dar continuidade aqui, né, na apresentação do Pascoal. Deixa eu me apresentar um pouquinho, muitos ainda não me conhecem. Eu me chamo Ana Paula Probst, eu sou sócia do Pascoal aqui na Plátanos, nós fundamos a Plátanos há cerca de 13 anos atrás. Sou formada em economia, na realidade, mas a minha jornada praticamente inteira eu trabalhei com tecnologia. E a minha maior experiência nesse universo de tecnologia foi como gerente de projetos de implantação, de softwares, né, de ERPs, que são os sistemas de gestão. Então, ao longo dessa trajetória, eu passei por algumas empresas, umas pequenas, outras bastante grandes, e aí vim treinando aí as minhas habilidades, técnicas em gestão de projetos e comportamentais também, porém as comportamentais sempre trazendo comigo a minha paixão por filosofia, embarcada em todo esse conhecimento, toda essa trajetória que tem a minha carreira. Gosto bastante também de falar sobre neurociência. Então, tudo que eu coloco no meu dia a dia, nas minhas práticas do dia a dia, eu sempre procuro também levar um pouquinho da filosofia e da neurociência, porque eu acho que ajuda a gente a construir, resultados melhores. Mas eu vou dar continuidade, então, ao que o Pascoal estava falando em relação ao Management 3.0, e como surgiu essa ideia de poder ajudar as organizações a cuidarem dos seus colaboradores, da saúde mental dos seus colaboradores por meio do Management 3.0. Então, eu vou fazer vou contextualizar para vocês que tudo isso começou efetivamente antes da pandemia, mas foi na pandemia que nós digitalizamos essa possibilidade. Como o Pascoal bem falou, comentou para vocês, a Platanus sempre utilizou as boas práticas do Management 3.0. Então, era muito comum no nosso dia a dia, nós éramos 100% presenciais até a pandemia, nós utilizarmos principalmente o Nico Nico. Né? Então, o Nico Nico ele ficava num painel visual aqui no nosso escritório e os colaboradores eles tinham o hábito de todos os dias registrar o seu estado de humor naquele painel. Então, quando a gente percebia, diante daqueles registros, que alguém não estava muito bem, a gente automaticamente conversava, chamava esse colaborador e conversava para entender o que estava acontecendo e, consequentemente, poder ajudar ali a dar os encaminhamentos necessários. E aí veio a pandemia, né? Chegou a pandemia 2020 e como a maioria das empresas, nós não tivemos tempo de nos planejarmos da melhor forma possível, e então tivemos que adotar o trabalho remoto de uma maneira assim abrupta e de certa forma algumas coisas acabaram no início ali a gente perdendo um pouco a mão, e uma delas foi em fazer esse acompanhamento mais de perto dos nossos colaboradores. Ao longo do tempo que a pandemia, né, foi acontecendo, a gente começou a perceber que alguns desses colaboradores, eles também mudaram um pouco seu comportamento, né? Alguns já não abriam mais as câmeras, outros já ficavam mais monossilábicos, não conversavam tanto. A nossa empresa era uma empresa menor até do que hoje naquela época, mas ainda assim a gente era bastante atento. E aí a gente chamou esses colaboradores para conversar e percebemos então que eles estavam dando início a um processo depressivo. Nós orientamos, demos os encaminhamentos, auxiliamos e acompanhamos, né, eles ao longo dessa jornada de tratamento. E foi quando Pascoal e eu sentamos e conversamos de que forma que a gente poderia evitar
que situações como essas acontecessem, né? Visto que antes nós tínhamos aqui o Nico Nico, que nos ajudava a fazer esse controle, e no mundo remoto a gente não tinha mais essa possibilidade. Então foi quando a gente, de fato, resolveu, de uma forma ainda muito embrionária, levar o Nico Nico como uma solução digital. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de dizer para vocês que quando a Platanos nasceu, há 13 anos atrás, a gente sempre nasceu com um pilar número um, que era o bem-estar. Então, tanto é que o nosso mote é desenvolvemos pessoas, né, para evoluir o mundo. Então, a gente envolve essas pessoas para que elas bem nos ajudem a construir um mundo melhor. E essa sempre foi uma preocupação muito forte minha e do Pascoal, desde que a Platanos nasceu. Então, isso está muito enraizado na nossa cultura, é algo muito natural. E talvez por isso a gente tenha conseguido achar soluções tão bacanas diante desses desafios, principalmente que a pandemia ela impôs sobre a nossa gestão. E aí, passando esse processo de pandemia, passando esse processo de as pessoas tendo que se adaptar de forma muito rápida, as coisas mudaram de uma maneira extraordinária, numa velocidade muito extraordinária. Essa velocidade, ela sempre foi essa velocidade pós-pandemia, ela foi muito maior do que aquilo que nós estávamos acostumados até então. E começamos então a perceber também uma série de matérias e de reportagens trazendo os impactos que a saúde mental, que os problemas relacionados à saúde mental estavam trazendo para as organizações. E aí eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, para que vocês possam entender como coisas muito simples podem fazer uma diferença significativa no cotidiano das pessoas, dos nossos colaboradores, com um pouquinho mais de gestão. Então é importante a gente trazer para vocês que só em 2023, né, foram concedidos pelo Ministério da Previdência Social 288 mil benefícios por incapacidade e transtornos mentais. Quando a gente fala de Ministério da Previdência Social, nós estamos falando de afastamentos, né, benefícios por afastamentos que são registrados, são aqueles que as pessoas saem do trabalho para ir se tratarem. Fora todos aqueles que a gente não tem número de registros, porque as pessoas estão doentes, mas ainda assim continuam trabalhando. Ainda assim, sob esses números que se tem registro, houve um aumento de 38% quando comparado ao ano de 2022. Então, sabe-se hoje que dentro da nossa taxa de turnover aqui no Brasil, que já é uma das taxas mais altas do mundo, a nossa média é maior do que a média mundial, dessa totalidade de turnover que nós temos no Brasil, 38% dele é só relacionado a problemas com saúde mental. E ainda assim, uma pesquisa realizada pela Conexa, um dos maiores ecossistemas de saúde que existe, nessa pesquisa que eles fizeram, 87% das empresas registraram afastamentos relacionados à saúde mental. Então, por mais que nós não estejamos habituados a falar muito sobre isso dentro das organizações, os números são alarmantes e chocam, porque a gente não pode separar o ambiente colaborativo do nosso ambiente pessoal do dia a dia. São as mesmas pessoas que trafegam entre esses dois universos. Então, a gente está falando que a população, de certa forma, está sendo muito impactada com os problemas relacionados à saúde mental, certo? E aí, voltando agora àquele contexto que eu trouxe para vocês, como é que a gente, então, conseguiu minimizar esses transtornos relacionados à saúde mental aqui dentro da Plátanos com o Bioel e como isso se transformou hoje num produto que está aí para ajudar inúmeras organizações. Então, como eu falei para vocês naquele primeiro momento, a gente digitalizou o Nico Nico. A gente digitalizou o Nico Nico como? A gente integrou o Nico Nico a o nosso canal de comunicação, que é o Discord. Então, todos os dias, uma assistente virtual, que é essa assistente virtual que se chama Bioel, que hoje utiliza inclusive inteligência artificial, machine learning, ela está bem mais desenvolvida, ela passou a chamar esse colaborador perguntando como ele estava se sentindo naquele dia. Então, o colaborador ele interagia dizendo se ele estava ótimo, bom, ruim ou horrível, que são as técnicas, né, as respostinhas lá que o Nico Nico, para quem conhece o Management 3.0, oferece. Todas as vezes que o colaborador ele colocava 3 dias consecutivos que ele estava se sentindo ruim ou horrível,
O próprio líder dele, né, era notificado também com uma mensagem da assistente virtual que estava plugada ao seu Discord, dizendo: olha, é, fulano, líder, o colaborador tal respondeu em 3 dias consecutivos que não se sente bem, ele precisa da sua atenção, de repente é importante que você agende uma conversa com ele. E aí a gente começou a adotar essas práticas aqui, e isso começou a funcionar muito bem. A gente começou então a conseguir interceptar, vamos dizer assim, os problemas relacionados à saúde mental antes que um mal maior acometesse aquele colaborador. Depois disso, a gente foi começando a observar todo esse sucesso. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho como é que o Nico Nico ele chega hoje no canal Discord para os nossos colaboradores, tá? Hoje, o próprio Buell, ele já se integra a vários outros canais de comunicação, não apenas ao Discord. Hoje ele também já está integrado ao Slack, ao Teams, ao WhatsApp. Então, é possível que essas interações elas aconteçam em todos esses canais. E o mais legal o que a gente percebeu aqui, que a gente tem toda terça-feira o Bio Labs, que a gente fala aqui na Plátanos, é que ele é totalmente proativo, né? É ele que chama o colaborador. O colaborador ele não precisa entrar numa plataforma, colocar login e senha para dizer como ele está se sentindo. É como se fosse uma pessoa, até uma própria pessoa da área de recursos humanos, conversando com esse colaborador. Então, aqui ele interage, né, com o colaborador, e aí a cada 3 interações negativas o líder é notificado, mas também há a possibilidade de, quando o colaborador coloca o seu estado de humor, dele relatar o que ele está sentindo, hoje já com a ajuda da inteligência artificial. Então, ele pode dizer que está sentindo assim, por exemplo, como no exemplo que eu trago para vocês na tela, né, ultimamente tenho passado por pressão e acúmulo de trabalho, não consigo tirar tempo para descansar. E aí o colaborador relata os seus sintomas, e aí o Buell, né, não com o intuito de psicólogo ou com o intuito de psiquiatra, não, mas com o intuito de acolhimento, ele recebe essa informação e passa para esse colaborador boas práticas daquilo que ele poderia estar fazendo para que ele se sinta melhor e que tenha um dia melhor. Muitas vezes ele dá um aconselhamento no sentido de procurar ajuda no telefone para buscar orientações ou procurar por profissionais específicos de acordo com aquilo que ele está relatando enquanto sintoma. Aí depois de um tempo, porque também nós utilizamos sempre aqui, até hoje utilizamos na forma, porque hoje a gente está híbrido, né? O Kudocards, nós também resolvemos, então, levar para o mundo digital o próprio Kudocards. Para quem não conhece, essa ferramenta do management é uma ferramenta de reconhecimento positivo, de feedback positivo, onde o colega ele reconhece um outro colega mediante alguma coisa de positivo, de bom que ele fez para aquela pessoa. Então, a gente levou o Kudocards para o meio digital também, e aí o Buell permite, né, que o colaborador chame a ferramenta dizendo que ele quer elogiar, né, ele quer de alguma forma parabenizar, e aí existe uma série de possibilidades, né? Muito obrigada, fantástico, estou muito feliz, absolutamente incrível. Ele sinaliza qual é o título que ele quer. Ele escreve essa mensagem, que pode ser disponibilizada tanto no chat privado quanto no público. No público, todos têm o reconhecimento, né? Todos conseguem enxergar esse reconhecimento. E a pessoa que foi reconhecida recebe esse cartãozinho. E é muito importante a gente frisar que todas essas interações que o próprio Buell faz com os colaboradores, ele passa a ser registrado e depois vai tudo para um painel gerencial, para um dashboard, onde o líder consegue fazer as suas análises, e depois eu vou mostrar isso um pouquinho melhor para vocês. Então, é possível fazer esses reconhecimentos hoje também no mundo digital, também conectado a qualquer canal de integração. E o mais legal disso é o quê? O mais legal disso é que a gente começa a conseguir perceber quem são os colaboradores que estão devidamente engajados com a cultura da empresa, que podem se tornar multiplicadores de um ambiente colaborativo, criativo e inovador. Como o próprio management o Pascoal colocou ali, é uma forma de pensar onde as pessoas têm muita autonomia, a gente acaba percebendo quem são os que mais ajudam, quem são os que recebem mais ajudas, e em cima disso fazer ações pontuais para cada vez mais deixar a cultura fortificada em um ambiente colaborativo e saudável mais forte. Então, também existe a possibilidade da gente estar aí enviando esses reconhecimentos dentro do management, conhecidos como Kudocard, no meio digital.
Não contentes com isso, a gente foi evoluindo, e aí a gente implementou também dentro desse universo digital, dentro dessa assistente virtual, o Mexa-se. Porque como nós estávamos, né, no modelo remoto, nós gostaríamos de contribuir para que esses colaboradores de alguma forma se sentissem motivados a fazer uma aula laboral, que muitas vezes que antigamente existia dentro do escritório, mas da forma remota ela não pôde ser estendida. Depois de uns meses de pandemia, alguns escritórios até botavam ali online, num Zoom, no Meeting, ou num Teams, a aula sendo transmitida, mas se o colaborador não pudesse parar naquele momento ali para fazer a aula, ele perdia aquela aula e não tinha a possibilidade de voltar a fazê-la. Então, a gente também implementou o Mexa-se, aonde nós criamos um book de 30 vídeos. E aí o Bill vai todos os dias perguntar para o colaborador se é uma boa hora para ele fazer um exercício. Então, se ele disser que não, né, a ferramenta vai estar ali disponível para ele chamar no momento que ele entender que é necessário. Porém, só um minutinho. Ô, Ju, pede para eles abaixarem o volume. Pede para o pessoal abaixar o volume, eu estou na palestra aqui. Tá. É, então, assim, se ele diz que sim, ele vai dar a possibilidade de o colaborador dizer se ele está com algum sintoma específico. E dentro desses sintomas específicos, nós elencamos os 30 principais sintomas que acometem o universo corporativo, e aí ele pode estar selecionando, por exemplo, eu estou me sentindo ansioso. Então, se ele seleciona que o problema dele, se o sintoma dele é ansiedade, vai vir um vídeo de 1 minuto com exercícios específicos para aliviar essa ansiedade. Se ele está dizendo, por exemplo, que ele sente hoje bastante dor no pescoço, ou dor nas costas, ou dor nos pulsos, vão vir vídeos específicos para esses sintomas que ele está relacionando. Esses videozinhos, eles têm a duração de todos eles de 1 minuto, e eles podem ser assistidos naquele momento, ou então quando o colaborador achar que é conveniente fazer então esse exercício. A gente chama essa funcionalidade dentro do Buell de Mexa-se, mas nada mais são do que as aulas laborais que as empresas antigamente já ofereciam, mas hoje ela é de uma forma muito mais acessível ao colaborador. E aí, não satisfeitos, a gente também implementou um Bidox, porque se a gente está falando de bem-estar e saúde mental, e bem-estar significa facilitar a jornada desse colaborador, por que não ter uma possibilidade, um canal onde essas campanhas de bem-estar, essas campanhas de saúde mental, ou até mesmo onboardings de colaboradores, sejam colocadas dentro de um único canal e esses documentos fiquem ali elencados e de fácil acesso. Então, foi quando a gente também criou o Bidox, e aí o Bidox, né, o colaborador pode chamar, né, a ferramenta, solicitando o documento específico. Nesse caso aqui, a gente botou o próprio onboarding do Buell, e aí o colaborador chama a ferramenta e consegue buscar nessa ferramenta o documento específico de acordo com a função dele, com a área que ele atua, e claro, tudo isso delineado com a política da empresa de acordo com o que eles entendem que é interessante que esteja nesse canal. Então, nesse canal pode estar o onboarding, pode estar as campanhas, né? Que promovem saúde mental e bem-estar dentro das organizações, porque hoje, diante de alguns estudos que eu venho fazendo, sabe-se que uma das melhores formas de engajar os colaboradores é manter uma comunicação única, né? Que elas estejam centralizadas num único canal de comunicação e, de preferência, respeitando a cultura verbal da empresa. Então, assim, dentro daquilo que não é a inteligência que está atuando, mas das frases que a gente coloca para que o Buell ele possibilite essa interação com o colaborador, ainda é possível que a empresa ela faça esse texto de acordo com a sua cultura verbal, para deixar ainda assim cada vez mais essa possibilidade de engajamento das pessoas estarem trabalhando com a nossa ferramenta e também podendo oferecer saúde e bem-estar às organizações. E aí a gente foi transformando e a gente foi utilizando tudo isso aqui dentro da Platinum e foi trazendo um resultado muito bacana para a gente, um envolvimento muito grande. E foi quando a gente descobriu, então, que a gente tinha um grande potencial dentro de casa. E aí, não satisfeitos, né? A gente também, uma outra prática do management, que é o Merit Money, a gente gamificou tudo isso, possibilitando, então, que o colaborador ele adquira as suas conquistas. Então, dentro da própria ferramenta, existe um link aonde abre o marketplace e, de acordo com as suas conquistas, ele vai ali adquirindo os seus brindes, né? Que pode ser
o brinde de acordo com a política de cada organização, mas no caso aqui pode ser uma caneca, pode ser uma camiseta, pode ser um day off, alguma coisa nesse sentido. Então a gente também gamificou toda essa jornada do Be Well dentro do canal de comunicação. Aqui a gente mostrando um pouquinho, né, dessa jornada de gamificação do próprio Merit Money aqui. Aqui essa telinha mostra principalmente como funciona, né, o desbloqueio das conquistas. E claro que a gente aqui, enquanto gestores, enquanto líderes, a gente queria ter uma visão muito mais aprimorada disso tudo. Nós gostaríamos de trabalhar melhor com essas informações, então a gente também acabou desenvolvendo um dashboard. E nesse dashboard é possível que a gente entenda, então, por exemplo, quais são as principais dores da equipe. É possível que a gente entenda o índice de humor, de felicidade, né? O quanto essa equipe está engajada e feliz. Eu posso ver isso por equipe, eu posso ver isso pela empresa toda, por squads, aí vai de acordo da forma como vai ser parametrizada a ferramenta. Mas então, por exemplo, eu tenho uma squad que está super feliz, super motivada, e uma squad que apresenta sinais assim de estar mais desanimada, mais desmotivada, e aí eu começo a cruzar essas informações e a tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Ah, é um problema de liderança, está faltando profissional naquela área, e aí a gente começa a conseguir fazer uma série de avaliações que possibilita que a gente faça correções bem pontuais e assertivas, né? Eu também consigo perceber o nível de engajamento, né, das pessoas que estão participando mais da ferramenta, quem são as pessoas que estão precisando de mais atenção, quantos dias foram respondidos o Nico Nico, quantos dias foram deixados de responder, para que a gente também possa fazer campanhas nesse sentido, quem enviou mais CUDOS, quem recebeu mais CUDOS. Opa! E também é possível ver, aqui está bem pequenininho, até deveria ter uma telinha um pouquinho maior, mas as dores da equipe, tá? Então, por exemplo, quais são os principais sintomas que a equipe tem? Seja a equipe como um todo, ou setorizada, ou por squads. Ah, é ansiedade, é dor de cabeça, é dor nas costas. Ah, se for dores nas costas, será que de repente é um problema ergonômico? Como que eu posso resolver isso? Ah, a pessoa está se sentindo mais ansioso. Essa ansiedade está vindo de fora para dentro ou está sendo gerada aqui dentro da nossa própria empresa? De que forma a gente pode ir resolvendo esses problemas? Então, a gente estruturou tudo isso dentro de uma solução digital, porque somos uma empresa de tecnologia, né? E nós estamos muito satisfeitos. Hoje a gente trabalha aqui com a nossa líder, nossa gestora de pessoas aqui em cima de todos os resultados que o Biwell traz para dentro da Plátanos. E assim, a resposta que isso dá para a gente é muito satisfatória ver a equipe motivada. Ontem até brinquei, vi até que vai ter uma palestra sobre isso aqui, estou super curiosa, né? Que eu falei um pouquinho sobre ambiente barulhento, são ambientes que as pessoas têm uma segurança psicológica bastante grande, até pedir para o pessoal baixar um pouquinho o volume, porque aqui é tudo aberto, a gente não tem realmente divisória, nem, nem parede para nada. Então, assim, ver a equipe feliz, ver a equipe trabalhando de forma satisfatória, ver os meninos aqui se desenvolvendo, crescendo, sempre foi algo que me deu muita satisfação e deu muita satisfação para o Pascoal também. E o Biwell tem nos ajudado muito nessa jornada aqui dentro da Plátanos. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, ficou à disposição para responder dúvidas ou qualquer outro tipo de questionamento. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar podendo aqui falar para sustentar. Já conheço aí o Cidral há bastante tempo, o JP há um pouco menos, mas já tive contato também. Muito obrigada de verdade e fico à disposição para os esclarecimentos. Obrigada, pessoal. Muito bom, Pascoal e Ana. A alegria imensa quando o JP trouxe o nome de vocês e vocês comentaram sobre a questão da inovação, né? E que inovação é essa aí? A inteligência artificial justamente conectada com toda o bem-estar do colaborador, né? Fiquei aqui encantado com o Biguel, desde o Nico, Kudo Cards, passando pelo Mexa-se, o B-Docs, o Merit Money, e, afinal de contas, tangibilizando tudo isso sobre o dashboard. Então, tenho certeza que quando tecnologia se une para gerar uma saúde mental, gerar o bem-estar aos colaboradores, tem uma potência
enorme. Antes de passar a palavra aqui para o JP, frisar, parabenizar aí a Ana e o Pascoal novamente, e estejamos aí atentos ao nosso retorno, depois aí das perguntas, obviamente, para que estejamos aí em ponto às 11 horas, nós vos daremos pequenas explicações de como que vai se dar os workshops temáticos. JP, contigo, obrigado. Muito bom, gente. Tem várias perguntas aqui, Pascoal e Ana. Ó, tem uma da Antônia Terran, que ela fala assim: como é que é introduzido o Nico Nico na cultura organizacional de forma que o colaborador sinta um ambiente realmente colaborativo, de confiança e expresse o seu sentimento nesse sentido? E aí eu junto com uma pergunta aqui em cima da Daniela, que ela fala assim: há alguma ação para ser tomada a fim de que o colaborador acione o Nico Nico sem mentir, esconder seu real sentimento do dia? Pascoal, quer que eu vá ou tu vai? Tá. É, hoje o Buell ele já é um produto e toda vida que a gente entra numa jornada de implantação, uma das coisas que a gente trabalha bem forte com a camada da liderança que está contratando é a questão de treinamento de líderes. Não tem como um colaborador se sentir confortável se aquele líder não está treinado e apto a tratar com problemas que estão relacionados a bem-estar e à saúde emocional e mental daquele colaborador. Então, ele precisa se tornar um especialista nesse assunto de verdade. Então, uma das formas que a gente tem é de levar treinamentos para essas lideranças. Aqui na Plátanos, isso sempre foi algo muito natural, muito orgânico, porque a gente já nasceu assim, mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas organizações, então a gente leva um pouco desse treinamento, desse conhecimento, para que as pessoas se capacitem e aprendam a enxergar, principalmente, que um colaborador saudável ele produz mais. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Pessoas que estão desmotivadas, adoecidas, elas não vão trazer um nível de produtividade que é satisfatório e muitas vezes esses líderes começam a procurar respostas para esses resultados em questões técnicas e não é na parte técnica que ele vai conseguir essa performance, é na parte comportamental, mental, emocional. Então, esse é um dos aspectos. A segunda pergunta, JP, tu pode só repetir para mim novamente, para eu já engatilhar aqui a resposta? Ela fala de como é que você faz para que o colaborador não. Se existe alguma ação com o colaborador especificamente. Sim. Eu acho que isso é uma construção. Num primeiro momento, é bem provável que alguns colaboradores não sintam-se tão confortáveis em responder sempre a verdade, mas à medida que ele vai vendo que a liderança, que os gestores, eles têm um comprometimento em realmente ajudar, esse cenário ele vai mudando. Existe aqui já está no nosso roadmap, mas ainda não desenvolvemos, para empresas que possuem aquelas catracas com reconhecimento facial, fazer o cruzamento de dados do reconhecimento facial com a informação do Nico Nico, tá? Mas a gente ainda não implementou. E aí, isso, claro, pela musculatura da face, a gente consegue identificar, então, se está havendo uma resposta mais verdadeira ou não. Mas eu acho que isso é só é algo secundário. O mais importante mesmo é eles enxergarem dentro da organização o movimento de fazer com que aquele colaborador se sinta realmente acolhido e ele sabe que ali ele vai ter o suporte que ele precisa para poder se desenvolver, inclusive emocionalmente, né? Então, eu acho que esse é. Então, por exemplo, quando a gente chama o pessoal aqui para conversar, que a gente procura entender qual é o problema, porque assim, é uma coisa bem importante de se dizer que bem-estar ele não é só físico e mental. Tá? O físico, mental e emocional. Ele engloba 8 esferas. O bem-estar integral, ele vai além do físico, emocional e mental. Tem o bem-estar cultural, tem o bem-estar corporativo, tem o bem-estar ambiental, tem o bem-estar financeiro. Então, e às vezes a pessoa está desmotivada, não é porque ela está ansiosa, depressiva, porque ela está doente, mas por um problema financeiro que está cometendo naquele momento, ou então porque alguma situação corporativa, cultural da empresa chocou com algum valor que ela tinha naquele momento. Então, quando tu traz aquela pessoa que tu mostra que tu está aberto para tentar acolher e para tentar ajudar naquele sentido, automaticamente esse movimento vai crescendo e as pessoas vão ficando confortáveis e se sentindo emocionalmente seguras em poder compartilhar os seus sentimentos com a gente. E eu acho que Ô, tem Ana, um acho, ó, recado.
só tem um recado importante para RH, sua fala me traz isso, Ana, que é: precisamos também criar um ambiente seguro para que a pessoa fale sobre isso, que ela não tenha medo de Exatamente. falar que ela não está bem, né? E aí o Exatamente. RH, em parceria com a liderança, tem esse papel super importante. E aí a Antônia fala ali, o líder precisa de capacitação intensa, porque vai lidar com emoções, né? E hoje, né, se a Perfeito. gente pegar, Até, assim, acho que a maioria não tá bem, né? Então, todo mundo tá meio que nesse barco, então todo mundo se abraçar e se ajudar, porque eu acho que a gente vai ter um resultado melhor em relação a isso. Até complementando ali a resposta da Ana, é importante salientar que o BioWell ela é uma ferramenta. Ela não é a solução do problema de saúde e bem-estar. Ela é uma ferramenta para auxiliar a liderança que tem que ter construído toda aquela fase que a Patrícia relatou na palestra anterior. Então não é um negócio que acontece da noite para o dia, uma cultura ser transformada. Então se a empresa ela não tem essa cultura de ter uma abertura, uma transparência, onde as pessoas possam trazer as suas informações e não serem julgadas. Então tem que se construir isso, e para se construir é um trabalho que não é de 1 ano, 2 anos, é um trabalho mais longo, onde as pessoas vão se sentindo confortáveis, e se tem uma ferramenta desse tipo, vai facilitar a antecipação dos problemas para que as pessoas consigam atuar em cima, para que os líderes consigam atuar em cima dos problemas relatados. Tem uma pergunta da Gabriela bem interessante aqui, que é: como é que a gente pode levar interações para a área operacional, chão de fábrica? Como é que engaja pessoas que têm dificuldade em se conectar? E aí eu imagino que ela esteja falando de tecnologia também, né? Enquanto produto, vocês pensaram nisso? Sim, então, assim, saiu um estudo recentemente pela própria El Hub, essas soluções tecnológicas, né, a gente imagina que sempre elas vão funcionar muito bem para dentro do ambiente corporativo, para dentro dos escritórios, né, e que de repente ela está muito longe da possibilidade do engajamento de colaboradores que estão em campo. E a resposta a esse estudo foi completamente ao inverso do que imaginávamos. Colaboradores em campo, eles engajam muito mais do que os colaboradores que estão dentro dos escritórios. Mas aí de que forma? Hoje, como o Buell, ele se integra a vários canais de comunicação, uma solução para o colaborador que está em campo é o WhatsApp. Porque hoje, praticamente toda a população, é um número muito pequeno que não possui o WhatsApp. Então, ele vai estar lá trabalhando em campo no WhatsApp e o Buell vai estar interagindo com ele ali, ao mesmo tempo que ele vai responder, às vezes, uma conversa ali, seja com alguém, algum colega do trabalho, até com algum familiar, o Buell já vai estar ali perguntando para ele alguma coisa e rapidamente ele vai ali fazer aquela interação e ele consegue, então, e aí essa informação é captada pelo dashboard ali e o líder consegue fazer, então, essa avaliação. Mas colaboradores em campo, hoje, pelo estudo da El Hub, engajam mais do que colaboradores que estão dentro de escritório. E o engajamento também ele tem a relação direta com aquela ferramenta que a gente comentou ali, o Merit Money, que ela é uma gamificação. Então, de acordo com a política de gamificação da organização, ela pode engajar mais ou menos. Então, tipo, eu vou dar um prêmio X para todas as pessoas que interagirem X vezes por dia ou tantas vezes a cada semana. Então, vai basear muito sobre essa questão ali da política da gamificação. E vamos lá para uma última pergunta. Ó. A Dai fala assim: oi, Ana, muito importante essas ferramentas. Parabéns pelo trabalho. Sabemos a importância de um ambiente aberto para que os colaboradores possam se permitir falar de suas vulnerabilidades. Como vocês trabalham ou recomendam que seja trabalhada essa abertura da liderança da empresa? Então, não existe um trabalho que seja eficiente, que resulte num resultado bacana, positivo, se esses líderes não estiverem de verdade, não introduzidos, mas se relacionando de forma muito direta e muito positiva e muito orgânica com esses colaboradores, tá? Então é muito importante que esses líderes estejam trafegando ali junto com aqueles colaboradores de igual para igual. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana do próprio management, porque como ele traz muita autonomia e dá muita liberdade dentro do papel e da responsabilidade de cada um, não é algo muito hierarquizado. Cada um sabe o seu papel, sabe qual é a sua responsabilidade, sabe o que tem que fazer, mas todo mundo ali tem o mesmo nível de liberdade, né? Porque a liberdade
né, muito importante para que ações como essas elas funcionem. Então, por exemplo, vou trazer o exemplo aqui da Plátanos e como a gente costuma exemplificar isso para as empresas que hoje utilizam o Buell. O líder está presente. Entendeu? Está presente na vida, está presente na jornada daquelas pessoas, não só a título de cumprir um processo ou cumprir procedimentos específicos, mas de se preocupar, de sentir com que, de fazer com que o colaborador sinta que existe alguém dentro da empresa que de fato é preocupado com a sua jornada, que a vida dele lá fora importa sim, que não tem essa de dizer que vida pessoal não pode, não interfere na vida profissional, porque isso não existe. Somos um indivíduo, e indivíduos são únicos e reagem de forma diferentes. Às vezes, o mesmo problema, as pessoas reagem de forma diferente porque são indivíduos, então é mais trabalhoso no sentido porque a gente tem que conhecer profundamente cada um desses colaboradores no início, mas a partir do momento que a gente conhece, que a gente faz esse exercício de conhecer, que faz esse exercício de identificar como é que é a personalidade de cada um deles, quando a gente entra para atuar, isso se torna muito mais fácil. Então, eu acredito que seja dessa forma, assim, eu não sou, como eu falei para vocês, eu sou uma apaixonada pelo tema, mas eu sou economista, então não sou uma profissional profunda aí na área de recursos humanos, mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é de acordo com alguns estudos que eu venho fazendo ultimamente, mas principalmente daquilo que eu construí enquanto líder, enquanto gestora e fundadora de uma empresa, porque eu passei por grandes empresas multinacionais e elas foram as minhas melhores escolas. É, do que eu precisava fazer, mas foram minhas melhores escolas, principalmente do que eu não precisava fazer. Então, quando eu criei a Plátanos junto com o Pascoal, a gente sabia exatamente o que a gente não queria. A gente sabia, não tinha tanta certeza sobre o que a gente queria, mas a gente tinha absoluta certeza sobre o que a gente não queria que ela fosse. Então, a gente sempre foi construindo nesse sentido, sabe? Então, é uma experiência baseada nas experiências mesmo. Muito bom, muito bom. Inspirador ouvir vocês, várias pessoas falando aí da ferramenta, falando que para empresas que estão maduras, né, nesse tema vulnerabilidade, segurança psicológica, a ferramenta chega na hora certa. E, de novo, inteligência artificial, que é a bola da vez e vai vir cada vez mais presente no nosso dia a dia. E, como você disse, né, Ana? Tá todo mundo nesse barco da qualidade de vida, da saúde, da sustentabilidade emocional. Então, muito bom. Parabéns aí, pessoal, pelo trabalho. Muitos elogios. Obrigado Obrigada. pela generosidade em compartilhar o case aí com a gente também. Ô, JP, se tu me permite só Obrigado. um último detalhe, sim, em relação à questão das empresas maduras, eu acho que a ferramenta ajuda muito, mas é muito importante as pessoas se atentarem a algumas questões que estão mudando e estão mudando de forma rápida. Porque, por exemplo, esse ano, né, do ano passado para cá, várias doenças que não eram enquadradas como doenças do trabalho já estão na lei como doenças do trabalho, como a própria depressão, ansiedade, burnout, que antes não eram consideradas doenças do trabalho, já estão na lei. E hoje a lei já está pronta para certificar empresas que cuidam da saúde mental. E também hoje tem um movimento bastante forte, um manifesto bastante forte, que hoje, inclusive, estava em eventos de RH bastante grandes aí que acontecem aqui no Brasil, que é a questão do manifesto, né, dos EPIs da saúde mental, que a gente tem como obrigatoriedade hoje os EPIs da saúde física, mas em breve serão obrigatórios os EPIs da saúde mental. Então é importante que as empresas já passem a olhar, mesmo ainda não tendo essa cultura, sob essa ótica, porque em breve elas vão ter que se adequar. É verdade, é verdade. Muito bom. Obrigado, Ana. Obrigado, Pascoal, de Obrigada. novo pela Beijo, Valeu, gente. generosidade. obrigadão pelo Adicionem convite. esses profissionais aí no LinkedIn, eles vão colocar aí os links no chat também. São super generosos para conversar, fazer benchmark. Então, obrigado, gente. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada. Foi um Valeu, prazer, obrigadão. viu? Beijo. Tchau, tchau.